E a Câmara dos Deputados começa a semana tentando avançar na aprovação do pacote de medidas anticorrupção. De Brasília, a repórter Vanessa Lima tem as informações. Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. Um dos pontos polêmicos da proposta é a possibilidade de juízes e membros do Ministério Público serem processados por crime de responsabilidade. Procuradores da Lava Jato alegaram que investigados poderiam se aproveitar da brecha para processar magistrados e os deputados ainda não chegaram a um consenso. A votação na comissão especial da Câmara ficou marcada para amanhã. No Planalto, a semana começa com reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado Conselhão, para discutir saídas para a crise econômica. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. E para entender um pouco do que está em discussão nesse projeto contra a corrupção, está aqui no nosso estúdio o Joel Formiga, cientista político e professor de política da FIA, da Fundação Instituto de Administração. Boa tarde, obrigada pela sua presença aqui, professor. Boa tarde, Marcela, Maria. Obrigado a vocês pelo convite. Professor, na semana passada, então, os deputados estavam discutindo, iriam votar o relatório na quinta-feira, não teve quórum para a votação do relatório, exatamente por causa de dois pontos polêmicos em que eles querem incluir nessa pauta, nesse projeto anticorrupção. Um deles dá conta da anistia ao Caixa 2 e o outro é a lei do abuso de autoridade. O que pode mudar com esses dois pontos a mais e o que torna mais polêmico ainda esse projeto? Esse projeto, ele nasce com grande dificuldade de ser aprovado, né? Ele é um projeto oriundo do Ministério Público que visa fortalecer a possibilidade de punição dos políticos corruptos pelos seus atos de corrupção. Serão políticos do Legislativo, Executivo, mas afeta os deputados diretamente. Então, eles estão votando uma legislação que vai lhes fiscalizar. Então, isso já torna essa aprovação relativamente complicada. No relatório feito pelo Onyx Lorenzoni, com base na proposta do Ministério Público, esse deputado fez um relatório que manteve o arcabouço principal proposto pelo Ministério Público, mas incluiu, e há uma pressão, uma expectativa entre os deputados de que se inclua aí essa discussão sobre o abuso de autoridade. Já havia e há uma discussão de um projeto de lei no Senado que torna o abuso de autoridade por membros do Ministério Público e juízes, torna crime, então limita um pouco o espectro de ação desses membros do Judiciário, e eles tentaram então incluir isso como parte dessas 10 medidas. São originalmente 10 medidas, o deputado relator apresentou um substitutivo que aumenta para 17 e a 18ª seria, então, essa do abuso de autoridade. Disse ontem até, que não estará no relatório que vai ser apresentado amanhã. Mas essa é toda a discussão, né? Se vai haver esse limitador do poder do Ministério Público, já como parte desse pacote que visa combater a corrupção, justamente. Mas como você disse, são 10 as medidas principais, né? Pelo menos inicialmente. Nós temos um telão para falar sobre isso, mostrando então as imagens, as 10 medidas. A primeira delas, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Dá para o senhor explicar um pouquinho o que significa cada uma dessas medidas? Dá. Essa primeira medida visa fazer uma triagem do funcionário público. Ele seria, então, colocado sob um teste. Essa é uma das medidas que não foi aprovada pelo relator. Ele não adotou as 10 integralmente, né? Embora, pelo que se ouve do Ministério Público, aquelas que ele adotou no seu relatório, que seria o que irá à votação amanhã, satisfazem o espírito central, né? A segunda é você tornar crime o enriquecimento sem justificativa das fontes de renda, né? É o chamado enriquecimento ilícito, passa a ser crime. Depois, a corrupção passa a ser crime hediondo. Nós estamos falando de desvios de corrupção que evidenciem mais do que 100 mil salários mínimos. Então, 700 mil, 800 mil reais, próximo a R$1 milhão, passa a ser crime hediondo. Isso também está no relatório. Altos valores, então, representa a partir de R$800 mil. O deputado, o relator, fez um escalonamento. Então, ele vai aumentando a pena desse crime de corrupção a partir dos seus valores. E a partir, então, de 1.000 salários mínimos, passa a ser crime hediondo, que é uma vitória no combate à corrupção, né?
Depois, havia um pedido do Ministério Público para limitar o poder do habeas corpus. A gente sempre acompanha que esses deputados ou políticos presos são soltos por processo de habeas corpus e o Ministério Público queria que isso fosse limitado, restringido. O deputado não aceitou isso. Então, continua valendo o habeas corpus como funciona hoje. Inclusive, você deve acompanhar casos de habeas corpus preventivo. A pessoa se apresenta já com habeas corpus que lhe garante não ficar preso, né? Isso não está incluído no relatório. Aconteceu no caso do Garotinho na semana passada, não foi? Do Dirceu também aconteceu. Na época de quando ia depor na CPI, já iam com relatório, né, com habeas corpus preventivo, né? A celeridade nas ações de improbidade administrativa, isso inclui, inclusive, a prescrição mais longa, porque é um desafio conseguir julgar um volume grande de crimes dentro do seu prazo de prescrição. Era crime, mas passou 10 anos, passou 15 anos, então essa prescrição se vê aumentada agora com essa proposta. Isso está no relatório. Eles querem agilizar esse processo, né? Inclusive, se o acusado sumir, fugir, não aparecer, parou de contar o tempo de prescrição. Então, é um desincentivo à aposta na morosidade da lei, né? A reforma, essa é a prescrição penal. Onde nós estamos? Ajuste nas nulidades. O Ministério Público sugeriu que se fizesse um ajuste nas nulidades. O que são as nulidades? Provas obtidas ilegalmente. Então, uma escuta telefônica sem autorização de juiz, por exemplo. Pode ser uma evidência, uma prova de um crime, mas é ilegal. Eles queriam dizer, olha, se for de boa fé, vale, ainda que obtido ilegalmente. E o relator não concordou com isso. Muitos juristas acham isso muito perigoso, que o rigor nas provas tem que se manter. Então, essa medida não está no relatório a ser votado, né? Também não está essa nova forma de prisão preventiva. Existe na legislação uma série de previsões para prisão preventiva, em que a pessoa fica presa antes de ter sido condenada, né? Quem quer fugir, quem está destruindo provas. Aliás, né, nos episódios recentes da Lava Jato e também no caso do Garotinho, todos foram presos preventivamente. Preventivamente, né? Mas não foi nem difícil, é só pegá-los numa tentativa de ocultar provas, né, de destruir provas. Isso é suficiente, dependendo do entendimento do juiz, para manter um investigado, que às vezes nem réu ainda é, preso preventivamente. O Ministério Público sugeriu uma nova forma de prisão preventiva, que era para evitar que a pessoa que obteve ganhos ilícitos atuasse para esconder esse dinheiro, para se desfazer desse dinheiro, ou fazer uso ou escondê-lo. Então, isso seria uma nova modalidade de prisão preventiva. Isso também não está no relatório do deputado. Esses são os 3 pontos que o deputado não acatou no pedido do Ministério Público. Não são os nevrálgicos. O central das 10 medidas, o deputado relator está acatando. Por fim, a recuperação do lucro derivado do crime, que é você poder se apropriar dos bens do corrupto, né? que obteve ganhos ilícitos na prática da corrupção política e se apropriar dos bens com maior facilidade. Já tem acontecido em certo grau, né? Na Lava Jato. A Petrobras recebeu 200 milhões na última semana. Recentemente, 200 milhões, já tinha recebido 300, se eu não me engano. Exatamente. Mas, em geral, é acordado, ou seja, o réu, né? O acusado concorda em devolver, aceita aquela multa como parte de uma delação premiada. E agora não, passa a ser imposta, ou seja, por essa medida você vai lá e prova que houve um ganho, que houve enriquecimento ilícito, que aquilo está associado à corrupção, você se apropria daquele ganho e recupera aquilo para os cofres públicos. Agora, professor, a gente tem esses 2 pontos polêmicos que a gente citou no comecinho, da anistia ao Caixa 2 e a lei do abuso de autoridade. Se esses pontos forem incluídos nesse projeto, perde, em parte, a importância do projeto na avaliação do senhor? Vamos falar dos 2 pontos em separados, até porque um deles tem mais chance de entrar nesse projeto e o outro menos. O que tem mais chance de entrar nesse projeto já esteve considerado no projeto como a 18ª medida. A gente chama de 10, que era proposta pelo Ministério Público, tem 7 que o relator incluiu, que são medidas, formação de uma agência, colaboração internacional, coisas que são úteis, e essa 18ª, que seria então a lei do abuso de autoridade para Ministério Público e juízes.
né? Essa é uma lei que é válida, tem que ser discutida e vem sendo discutida no âmbito do Senado como uma lei independente. Nada tem a ver com essa discussão. Não é combate à corrupção, porque se fala é combater o abuso de autoridade e não a corrupção. Então, incluí-la aqui seria talvez uma forma de aproveitar uma medida que é de apoio popular, aliás, só está andando porque tem apoio popular, porque apoio dentro do Congresso, na prática, não tem, e incluir nela uma pílula de veneno, aí, uma coisa que não tem um apoio popular, porque pode ser vista como uma forma de boicotar a Lava Jato. Muitos juristas sérios dizem que não, que tem que haver essa lei, que ela tem que ser muito bem escrita e bem cuidada, por isso bem discutida, não é hora de passar ela assim de uma forma atabalhoada como carona num pacote de combate à corrupção. A outra coisa é o seguinte, através desse pacote de medidas, o Caixa 2 passa efetivamente a ser crime. Não é que ele não seja crime hoje, mas ele está mal tipificado na legislação existente, tanto criminal quanto eleitoral. E ele passa, então, a ser crime de fato. E aí, alguns deputados têm medo e receio de que isso tem um efeito retroativo, coisa que na lei não existe. E quase como um ato de desespero, querem uma espécie de perdão dos erros passados. Eu acho que a aceitação da opinião pública seria muito difícil numa medida como essa, mas eu entendo porque alguns desses deputados fazem tanta questão disso. É claro, né? Professor, Joel Formiga, cientista político pela USP, professor de política da FIA, a gente agradece a sua participação esclarecendo, então, os pontos desse projeto anticorrupção, um importante projeto, e até uma próxima oportunidade. Vamos acompanhar e tomara que ele seja bem sucedido, nos ajude a um mundo melhor aí. Tomara. Quanto antes, né? Obrigada. O mais rápido possível. Obrigada, professor.